Quantos filhos nós temos aqui? Levante suas mãos. Levante suas mãos o mais alto que você puder. Todos quanto o receberam, aqueles que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Oh, com grande amor que tem nos concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. É isso que somos. Você é filho. Você é filho. Você é filho. Eu sou filho de Deus. A ti seja louvor e glória, Senhor. Inunda esse lugar com a tua graça, com a tua presença. Tu estás, meu Deus, no meio dos louvores. E esse teu povo, Senhor, esses teus filhos, meu Deus, eles estão ávidos para ouvir-te a voz. Estão desejosos. A fome, a sede em cada um de nós. Hoje à noite queremos te ouvir, Senhor. Fala conosco. Fala conosco. Toma-nos, ó Deus querido. Queremos focar, ó Deus, e te ouvir, Senhor, porque a tua voz, ela é poderosa, meu Deus. Ela é tremenda, meu Deus. Ela edifica as nossas vidas, ela nos exorta, ela nos transforma, ela nos liberta. Ela vai ao mais fundo do ser de cada um de nós. Ela é como espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ah, meu Deus, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. E nós queremos te ouvir, Senhor. Levante as mãos. Oh, cante isso em nome de Jesus. Sim, meu Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Sim, meu Deus. Perfeito amor que Eu te amo, Senhor. Eu te adoro, meu Deus. me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou Abra sua boca e diga: de Deus. eu sou filho de Deus. Abre o mar Eu sou pra teu filho, meu Deus. por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho. Aleluia. de Deus. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Eu sou filho. Muito obrigado, Deus. Aplauda Ele. Aleluia. Deus é bom. Papai querido, Ele é bom. A morte de Cristo na cruz do Calvário nos deu esse privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Filhos de Deus. Que coisa linda essa canção. Vamos ouvir a palavra. Nós estamos tendo hoje aqui o privilégio de estar aqui com o pastor Tiago Samuel. Ele vai trazer uma palavra. Nós nos conhecemos agora, mas o Senhor conhece ele, o Senhor me conhece, e o Senhor preparou esse encontro hoje. Eu queria que você recebesse ele com aplausos ao Senhor. Amém? Ainda de pé, eu queria que você estendesse suas mãos para a gente abençoar, orar por ele. Eu disse para ele das nossas dificuldades aqui esses dias, mas a gente crê que, como diz o texto de Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós sabemos que Deus está cooperando conosco, amém, irmãos? E hoje o pastor está aqui porque Deus o quis assim. E nós temos certeza que vamos ouvir de Deus. A palavra do Senhor
virá sobre as nossas vidas como espada. Amém, queridos? Estenda as suas mãos. Pai, usa o teu filho, Senhor, hoje à noite. Fala-nos ao coração. Ministra sobre nós. Prepara-nos, ó Deus, para esse momento, para esse tempo. Dai-nos, Senhor Jesus, concentração. Dai-nos, ó Deus, avidez, desejo, fome. Porque nós queremos hoje à noite guardar a Tua palavra em nosso coração para não pecar contra Ti. Queremos hoje à noite, como disse Samuel, fala, Senhor, que o Teu servo ouve. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém. Podeis assentar. Deixa eu dar só um aviso. Se tem alguém que tem criança aqui a partir de 4 anos aqui dentro do salão, nós temos uma conferência paralela e hoje está assim, show demais lá embaixo, viu? Para crianças a partir de 4 anos, tá bom? Deixa eu apresentar o pastor rapidamente, assim, aqui. Pastor Edmilson, pastor, filho do pastor Edson, que esteve aqui ontem à noite ministrando, nos indicou o pastor Tiago. Ele esteve ministrando lá na Igreja de Cristo em Águas Claras. Ele é pastor sênior de uma igreja local também, e eu fiquei tão à vontade por saber disso. E ele vai falar aqui, se apresentar melhor, claro, e falar também de algumas literaturas que ele tem. Pastor, fique à vontade. Obrigado, viu, querido? Deus abençoe. Querida igreja, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui nessa noite e ter a oportunidade de compartilharmos a palavra de Deus. Eu já estou muito à vontade nesse lugar, porque a presença de Jesus é real neste lugar. Aleluia. Eu fiquei observando quando cheguei aqui, coisa típica de pastor, né? Pastor observa tudo. E isso me fez lembrar, pastor Luiz, de uma pesquisa que foi feita, começou na Alemanha e se espalhou pelo mundo, e eles queriam saber quais eram as marcas de uma igreja que crescia, e eles descobriram 8 características de uma igreja que cresce, com formulários de pesquisas feitas em todo o mundo, e eles descobriram que algumas dessas marcas era uma igreja que era marcada pelo amor. Uma outra característica era uma igreja que tinha um culto inspirador. Uma outra marca era uma igreja onde as pessoas tinham um ministério orientado pelos dons. E mais uma outra marca é que a igreja era funcional. E desde o momento que eu cheguei aqui, eu observei, além de outras características, mas gostaria de citar essas que ficaram patentes para mim desde o primeiro momento. Uma igreja que nos recebeu e ainda sem nos conhecer, eu recebi esse amor na recepção acolhedora que nós tivemos hoje aqui. Observamos que cada uma das pessoas que está ali parece estar muito comprometido com o que faz e cada um está orientado pelo seu dom. Mas ainda me chamou a atenção a funcionalidade. Tudo aqui funciona, né? Tudo aqui, nós desde o primeiro momento até agora. Então, graças a Deus, eu quero parabenizar a equipe que está trabalhando neste congresso. Quero parabenizar ao pastor Luiz, a sua esposa, a pastora Sônia. Quero também parabenizar este ministério de louvor, que cantou com tanta unção e com tanta graça nessa noite, fazendo com que esse culto se tornasse ainda mais inspirador. Deus marcou esse momento comigo e com você nessa noite. Não estava na minha agenda há 2 dias, está aqui. Mas já estava na agenda de Deus que eu estivesse aqui hoje. Eu falei com o pastor Luiz ontem, como pastor congregacional de uma igreja em Taguatinga, eu raramente recebo e aceito convites, porque eu gosto de estar na igreja até no culto de criança, eu sou o primeiro a chegar. Então não tem culto que eu não participe, mas
Deus abriu meu coração para receber esse convite ontem, e eu, desde ontem até agora, estou dedicado ao Senhor por uma palavra que esteja conectada diretamente com o tema desta conferência, identidade. Por isso, eu tenho certeza, confiando naquele que nos chamou, naquele que nos elegeu, naquele que marcou esse encontro contigo, que Deus vai falar comigo e vai falar com você nessa noite. Só quem acredita, diga eu creio. Queridos, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, juntamente comigo no livro do Gênesis, capítulo de número 1. Gênesis, capítulo de número 1. E eu quero ler com vocês alguns versos. Vamos fazer uma leitura compassada e sequenciada. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1 em diante. Diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o primeiro dia. Versículo de número 8. Versículo de número 6, melhor dizendo. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo daquelas que ficaram por cima, e assim foi. E ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se tarde e amanhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca, e assim foi. Vá comigo agora para o versículo de número 26, por favor. Diz assim: então disse Deus no sexto dia, façamos o homem, ou o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Versículo de número 31. E Deus viu que tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi, qual dia? Sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há.
no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia. Qual foi o dia que Deus abençoou? Então diz a Bíblia: abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Ainda o capítulo de número 2, somente alguns versículos. Capítulo 2, versículo de número 18, que diz: então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que lhe auxilie e que lhe corresponda. Observe isso: alguém que lhe auxilie e que lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais e todas as aves do céu, Deus, o Senhor Deus, os trouxe para ver como chamaria. Verso 20: assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e que lhe correspondesse. Versículo de número 21, então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo, e enquanto este dormia, tirou de um dos seus lados, de uma das suas costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado, o Senhor Deus fez a mulher e levou até ele. Então o homem disse: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada Ishá, porquanto do Ish foi tirada. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Amém? Queridos irmãos e queridas irmãs, por que eu escolhi esse texto hoje para nós falarmos dessa conferência sobre identidade? Eu quero trilhar nessa noite o mesmo caminho que o nosso Senhor Jesus já percorreu quando lhe foi colocada uma questão, um desafio sobre a questão da família. Quando olhamos para o Evangelho de Mateus, em certa ocasião, trouxeram para Jesus uma questão para que Jesus pudesse arbitrar, falar ou dar a sua opinião. E quiseram apresentar uma questão de forma capciosa, no intuito de colocar Jesus contra Moisés. Mas Jesus não caiu na capciosidade que lhe foi apresentada. Entretanto, o Senhor Jesus respondeu assim: Moisés deu a concessão para a carta de divórcio por causa da dureza de coração do seu povo, mas no princípio não foi assim. E Jesus então voltou para a narrativa de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, para apresentar aos seus ouvintes um conceito sobre a família. É por esse motivo que eu escolhi esse texto para nós refletirmos sobre os pilares da família. Nesse mesmo capítulo que nós lemos, nos versículos selecionados, nós podemos identificar pelo menos 3 pilares para a família. O primeiro pilar é a questão da identidade. O segundo pilar é o propósito. Isso está relacionado
com o fazer, com a capacidade. E a terceira característica, ou o terceiro pilar, seria então a autoridade. Identidade, propósito e autoridade. Nós poderíamos falar nessa noite, se não tivéssemos esse tema, sobre autoridade familiar, falar sobre a autoridade dos pais, falar sobre as autoridades espirituais, algo tão necessário nos dias de hoje. Mas não vamos nos aprofundar neste pilar, porque não é o tema dessa conferência. Poderíamos também falar sobre o propósito, o seu propósito de vida, porque Deus te trouxe à existência, porque você veio à vida e qual é o seu propósito enquanto criatura e filho de Deus. Mas não vamos nos aprofundar aí, porque também não é o nosso tema principal de conferência, mas nós vamos falar sobre o primeiro pilar. E o primeiro pilar, eu queria que você me ajudasse, repetisse comigo. O primeiro pilar se chama identidade. Então, eu quero, antes de fazer uma aplicação desse texto, eu quero mostrar para você a arquitetura desse texto, mostrar como ele funciona, porque entendendo esse texto, enquanto eu estiver explicando, você já vai começar a entender alguns propósitos, alguns aspectos, e já vai começar a receber pelo Espírito Santo algumas aplicações na sua vida. Mas eu quero que você retorne, e se possível, também quem está nos assessorando ali na projeção, de vez em quando, projetarmos os versículos que estivermos expondo, para que fique fácil, né, o acompanhamento de todos. Mas o versículo de número 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, primeiramente nos mostra que Deus é a origem de todas as coisas. Aliás, quando a Bíblia diz, em um princípio, Deus, diz, essa frase quer dizer para nós, que nesse princípio, Deus já existia, nesse princípio, Deus já estava, Deus é antes de todas as coisas. E neste princípio, este Deus que já existia, no marco inicial do tempo da história, Ele resolve criar os céus e a terra. Quando a Bíblia diz os céus e a terra, a Bíblia está estabelecendo o lugar sobre o qual Deus reina. Deus reina sobre o céu, Deus reina sobre a terra, porque Ele criou os céus e Ele criou a terra. Eu vi que vocês ouviram aqui em um dos dias uma exposição profunda sobre a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso há um pedido: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Onde é que nós queremos o teu reino? A tua vontade dominando aqui na terra, assim como é nos céus. Então céus e terra são os lugares ou as esferas, as dimensões sobre as quais Deus estabelece o seu domínio. A Bíblia continua dizendo que Deus estabelece um método através do qual Ele vai criar todas as coisas. E o método que Deus usa é a palavra. Eu queria que você me ajudasse participando bem forte comigo. O método que Deus cria é usando essa participação, queridos, tem um efeito didático. É para você gravar mais e para você me ajudar, que estou com um pouquinho de dificuldade aqui por conta de uma leve gripe, mas vai passar. Fiquem atentos. Então Deus cria tudo por meio da palavra. Só tem um detalhe incrível na Bíblia Sagrada, é que no português existe uma distinção entre palavra. Se você for ao dicionário, tem um conceito. Se você for ao dicionário de ação, tem outro conceito. Mas na Bíblia, a palavra usada para palavra se chama
davar, e em hebraico não existe distinção entre aquilo que Deus fala e aquilo que Deus faz, porque aquilo que Deus fala se torna aquilo que Ele concretiza, ou que Ele traz à existência pelo seu poder. Então Deus cria todas as coisas pela sua palavra. Observe que Deus cria os céus e a terra pela sua palavra, mas em Gênesis capítulo 12, quando Deus quer criar uma nação, Deus também cria uma nação por meio da sua palavra. Ele dá uma promessa para um homem, e o homem acredita nesta palavra. Aí está a gênese de uma nação. Mas o tempo passa, essa nação que Deus vai constituir e forjar no leito da aflição do Egito, entra na terra prometida, e um dia essa nação estava muito descansada, esquecendo-se do Senhor, e Deus então admoestou pelos profetas que se não houvesse conversão, eles iriam para o exílio. Para o exílio eles foram, e quando estavam no exílio, então a esperança da nação acabou. E em Ezequiel capítulo de número 37, Deus resolve ressuscitar a nação, e Deus pergunta para o profeta: profeta, podem reviver estes ossos? O profeta diz: Senhor, só tu sabes. Então, já que eu sei, olha a voz de comando: profetiza. Então eu profetizei, e enquanto eu profetizava, cada osso se juntou com o seu osso, e então Deus foi trazendo vida. Deus criou todas as coisas pela palavra, criou uma nação pela palavra, ressuscitou a nação pela palavra, e no novo nascimento é assim que acontece. Deus nos chama e nos faz nascer em Cristo pelo poder da sua palavra. Deus faz isso, e eu quero que você comece entendendo isso, que uma das coisas fundamentais numa família que conhece a sua identidade em Cristo é o uso aperfeiçoado, apropriado, preciso da palavra. Eu quero que você entenda que Deus colocou autoridade sobre a sua vida, papai. Deus colocou autoridade sobre a sua vida, mamãe, para que você use a palavra e traga à existência coisas que não existem. Eu gostei muito da palavra que foi ministrada aqui. Dê nome à sua oferta, dê nome também, quero estender, à sua angústia, dê nome à sua dor, mas também dê nome à sua vitória, dê nome aos seus filhos, dê nome à sua família, dê nome ao projeto de Deus na sua vida, dê nome àquilo que não existe ainda, mas que pode existir pelo poder da palavra. Deus faz tudo existir pelo poder da palavra. A expressão "e disse Deus" em Gênesis 1 aparecem 10 vezes. Existe uma correlação no Pentateuco entre essas 10 palavras da criação e as 10 palavras do pacto da aliança, ou os 10 mandamentos. A expressão hebraica, quando se refere às 10 palavras lá em Êxodo, parece fazer uma conexão com as 10 palavras que são usadas aqui. Uma pesquisa foi feita e identificou que quando pais lançavam sobre os filhos uma expectativa de crença sobre uma determinada disciplina, ou as notas do filho naquela disciplina, a pesquisa identificou que aquelas crianças sobre as quais foram lançadas expectativas sobre uma determinada matéria, pais que disseram: meu filho, você é bom em matemática, você vai conseguir, você vai ser fera, você vai se destacar. Pais que disseram isso para os seus filhos, os filhos, identificou a pesquisa, os filhos começaram a
corresponder àquela expectativa dita pelos pais. Sabe por quê? Eu não estou falando de um poder, de uma palavra que em si mesma pode criar coisas, não é isso, mas eu estou fundamentado na palavra para dizer uma coisa, que a palavra pode criar contextos, a palavra pode acabar com o dia de uma mulher, a palavra pode acabar com o dia de uma mãe, a palavra pode acabar com o dia de um marido, mas a palavra pode também levantar a criança, a palavra pode levantar um casamento, a palavra pode levantar um ânimo, a palavra pode levantar o estado de espírito, a palavra pode fazer coisas extraordinárias. Você pode dizer, eu acredito em você, você pode dizer, você vai conseguir, meu filho, você não é um perdedor. Deixa eu dizer uma coisa, Deus colocou uma autoridade sobre a sua vida, use o poder que Deus te deu. Eu já pedi permissão para o meu filho para falar isso, porque não gosto de ficar expondo nossa vida, mas alguns dias, ele esteve durante alguns dias, com dificuldade para dormir, muita dificuldade, e isso nos tirou a paz, porque ele não conseguia, estava com medo, e às vezes a gente alternava, minha mãe, minha esposa e eu, para dar o suporte que ele precisava, até que um determinado dia, a minha esposa me chamou, me fez lembrar dessa autoridade que Deus colocou sobre nossas vidas, e minha esposa falou, agora é contigo, vai lá e usa a autoridade que Deus te deu. E aí, quando foi à noite, eu entrei no quarto com ele, revestido de autoridade, tomando posse daquela palavra e lembrando de tudo que eu sei sobre a Escritura e da autoridade conferida por Deus. E eu entrei e comecei a conversar com ele, eu olhei no olho dele e falei, meu filho, olha no meu olho. Ele olhou para mim e eu falei, olha, deixa eu te dizer uma coisa, hoje é o último dia que meu filho vai sentir medo aqui, vai ter dificuldade para dormir. Hoje é o último dia que você vai ter sensação estranha dentro desse ambiente. Porque se alguma coisa se aproximou desse lugar aqui, na esfera espiritual, vai sair hoje, na autoridade que há no nome de Jesus, e nós vamos usar essa autoridade aqui, eu e você, nós vamos orar, vamos pedir de Deus aqui, essa conferência, para que possamos andar por esse quarto, e nós vamos declarar a presença de Deus nesse lugar. E aí comecei a ministrar para ele, sobre o que significava essa autoridade de Deus no nome de Jesus, e depois que ele entendeu, nós começamos a orar, e andamos por aquele quarto, e declaramos em nome de Jesus, nenhuma presença maligna se aproxima deste lugar, em nome de Jesus, só a presença de Deus está nesse lugar, se alguma coisa entrou neste lugar, sai agora em nome de Jesus. Fizemos uma oração, e quando terminamos a oração desse dia para cá, ele nunca mais passou pela mesma crise que havia passado antes. Deixa eu dizer uma coisa para você, existe autoridade de Deus sobre a tua vida, para usar palavras que constroem, palavras que levantam, palavras que ressuscitam, palavras que lembram, fazem as pessoas lembrarem sobre quem elas são em Cristo. 10 vezes a expressão, e disse Deus, Deus cria por meio da palavra. Mas tem uma coisa interessante, enquanto Deus vai criando, existe um verbo hebraico usado para isso. A expressão para chamar a existência é o verbo hebraico kará, e kará é um verbo que significa duas coisas,
trazer à existência o que não existe, mas também significa dar nome. Então eu quero explicar rapidamente essas duas coisas. Quando o primeiro significado é aplicado, significa que chamar tem o significado de trazer para perto. Você chama alguém com o intuito de fazer essa pessoa se aproximar. É o primeiro sentido desta palavra. Quando você diz fulano, essa pessoa vai te ouvir e vai se aproximar de você. Mas o segundo sentido desta mesma palavra, chamar, significa dar nome. E dar nome aqui tem um significado para Deus, de que Deus não chama nada pelo nome provisório. Tudo que Deus chama, preste atenção nesta riqueza de poder de Deus. Tudo que Deus chama, aquilo que não existe, passa a existir, para ouvir Deus chamando e vir com a característica do nome que Deus já está colocando naquilo. Observe que dar nome é trazer à existência, chamar é também caracterizar. Por isso é que os pais davam nome aos filhos com a característica que queriam que os seus filhos assumissem. A outra coisa que precisamos saber é que quando havia a nomeação de uma criança, era feita por alguém que tinha autoridade ou domínio sobre ela, que era o pai ou era a mãe. Quando, por exemplo, José chega no Egito, ele recebe um outro nome por alguém que tinha autoridade sobre ele. Então dar nome significa também emprestar característica, e é por isso que, entendendo isso, a partir de hoje, você não vai mais chamar seu filho, sua família, seu casamento, por aquilo que você acha que ele é, mas por aquilo que você sabe que Deus espera que ele seja. Quem pode glorificar a Deus por isso? Veja que uma outra coisa que Deus faz nesse relato, ao terminar cada dia, e terminou o primeiro dia, e Deus viu que era bom, e terminou o terceiro dia, e Deus viu que era, e terminou o quarto dia, e Deus viu que era bom. E Deus faz isso, e vai fazendo isso na sequência, porque Deus valida e avalia o que Ele cria. Eu quero que você repita isso comigo. Deus valida o que Ele cria. Então preste atenção. Deus cria algo e diz é bom. Deus cria outra coisa e diz é bom. Deus cria o último e diz é muito bom. Deus sabe, e aqui eu quero usar um princípio para aplicar na família, sobre o poder da validação, de você também nesse princípio de uso da palavra, entender que isso tem um significado. Só tem um detalhe: tem um dia na criação que Deus não avalia. Tem um dia da criação que Deus não faz nenhuma avaliação. Quem acha que é o primeiro? Quem acha que é o quinto? Quem acha que é o segundo? Quem acha que é o terceiro? Deixa eu lhe dizer, é o segundo dia. No segundo dia, observe na sua Bíblia, no versículo de número 8. O segundo dia termina e não existe nenhuma avaliação quanto àquele dia. Curiosamente, a gente fica sem entender. Por quê? Por que tem um dia que Deus não valida? Por que tem um dia que Deus não avalia? E aí, voltando-me para o texto, eu percebi uma coisa: que aquilo que Deus faz no segundo dia, Ele só termina no terceiro. Preste atenção, no segundo dia, Deus faz, conforme o versículo de número 7, Deus fez o firmamento e separou as águas de baixo das águas de cima. Mas no terceiro dia, que é o verso 9, foi que Ele ajuntou as águas num só lugar debaixo do céu. Percebam? Não houve avaliação no segundo dia, porque Deus
ainda estava trabalhando naquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquilo que Deus ainda não avaliou é porque Deus ainda está aperfeiçoando. Aquilo que Deus ainda não emitiu uma palavra é porque Ele ainda está trabalhando. E quer que eu te diga mais, Deus está trabalhando em prol da tua família. Deus está trabalhando em prol da tua identidade. Deus está trabalhando para a reconstituição do teu lar. O teu lar não vai ser aquilo que o mundo diz que ele é. O teu lar não vai ser aquilo que a Globo diz que ele é. O teu lar não vai ser aquilo que os psicólogos modernos estão dizendo que é família. O teu lar vai ser aquilo que o Criador diz que ela é. Porque como Criador só Ele pode definir o que ela significa. O teu lar vai receber no dia de hoje uma palavra do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E nessa conferência, deixa eu te dizer, nessa conferência, Deus vai reverter, como já tem começado a fazer, mas ainda vai concluir. Propósitos, intenções de divórcio vão ser revertidos nessa família, sabe por quê? Porque o diabo colocou no coração de alguns que se não deu certo, o caminho é o divórcio, mas o Deus que criou a família diz que Ele fez, Ele pode refazer, Ele pode restaurar, Ele pode reavivar, Ele pode reanimar, Ele pode ressuscitar, Ele pode trabalhar na sua vida e na sua família. Só quem acredita nisso, aleluia, glorifique ao nome do Senhor. Mas tem uma coisa interessante ainda para a gente começar a falar dessa identidade. É que Deus, a Bíblia diz que a terra estava sem e, me ajuda de novo, sem e, só as mulheres, sem, só os homens. Vamos de novo, ficou bonito agora, só as mulheres, sem, só os homens. Agora, sem eu dar esse intervalo, a terra era, mas vamos lá, as mulheres e os homens na sequência, a terra era. A Bíblia, quando diz isso, está traçando o método e o passo a passo da ação de Deus. Aquilo que não tem forma precisa de quê? De forma. Aquilo que está vazio precisa de quê? Ser preenchido. Então veja, Deus é organizado e essa narrativa também é. A terra estava sem forma, estava vazia. Nos 3 primeiros dias da criação, Deus vai fazer o quê? A terra estava e quem aqui já passou por uma reforma, ou quem está acompanhando esse lindo projeto de Deus nesse lugar, sabe que não tem como começar a colocar cadeira antes de ter uma forma nesse lugar, antes de ter um teto, antes de ter uma cobertura. Primeira coisa que você faz é dar forma, é estabelecer onde é que serão as paredes, onde é que será o quarto, onde é que será a sala. Primeira coisa, você dá forma ao que não tem. E quando tudo que não tem forma agora passa a ter forma, aí vem a última parte, que é o quê? Preencher aquilo que estava vazio. Nos 3 primeiros dias da criação, Deus faz o quê? Dá forma. Aquilo que não tinha forma. A água era um misturado de coisas, Ele coloca separado, Ele dá forma. Mas nos outros 3 dias, o que Deus vai fazer? Preencher. Vai preencher a água, vai preencher o céu, vai preencher a terra. E eu descobri por esse texto que esse é o caminho através do qual Deus trabalha na família. Deus vai dar forma ao que não tem forma. Sabe qual é o método eficaz para a gente chegar no 7º dia? Porque o 7º dia é o dia da família e o dia do culto. Repete isso para a gente já gravar. O 7º dia é o dia da... E o dia do... Mas para que haja família, o que não tem forma precisa ter. E o que está vazio precisa ser
Deixa eu dizer como é que Deus vai traçar o caminho para a restauração de lares nesse lugar. Deus vai começar dando forma àquilo que não tem forma. Deus vai começar colocando as coisas no lugar. Deus vai começar a estabelecer marcos. Deus vai começar a dizer: é aqui, é aqui, é aqui. Está fora do lugar, está fora da forma. Mas depois, o segundo passo é preencher aquilo que estava vazio. Deixa eu dizer uma coisa, você precisa preencher a tua casa com a presença de Deus. Você precisa preencher o teu relacionamento com a presença de Deus. Você precisa preencher o ambiente do teu lar com a presença de Deus. Qual é a música que passa na tua casa? Qual é a música que passa no teu carro? Quais são as brechas que estão abertas dentro do teu lar, para que o diabo entre dentro do teu casamento? Feche as brechas, não deixe espaço vazio. E quando todas as brechas estiverem fechadas, aí é a hora de buscar: Senhor, queremos a tua presença nesse lugar. Preenche esse lugar, preenche essa casa. Senhor, meu filho não é do diabo, meus filhos não são das drogas, meus filhos não são da bebida, meus filhos não são da prostituição, meus filhos são herança do Senhor, a minha casa é herança do Senhor, a minha família pertence ao Senhor. Deus cria, 3 primeiros dias, preenche, da forma, melhor dizendo, 4º, 5º, 6º dia, Deus vai preenche os céus, preenche a terra, Deus preenche a floresta, Deus preenche tudo, e no final do 6º dia, antes do 6º dia terminar, porque o 6º dia não termina à meia-noite. O 6º dia termina nessa narrativa às 18 horas. Ou melhor, às 17h59, ou até começar o pôr do sol. Observe, ou até a conclusão do pôr do sol. Observe que a Bíblia não diz manhã e tarde, ou manhã e noite, como é o nosso dia. Mas a forma hebraica de pensar o dia, não é que o dia começa às 6 horas da manhã. O dia começa que horas? Que hora que começa o Shabá? Às 18 horas da sexta-feira. Porque na concepção hebraica, funciona como? Tarde e manhã, o primeiro dia. Tarde e manhã, o segundo dia. Quando chega no 6º dia, no final do 6º dia, o que Deus faz? Deus faz o homem, Deus faz a mulher. E aí tem algo impressionante e interessante. Por quê? Porque antes, Deus havia criado tudo pela sua palavra. 10 palavras. Haja, 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 haja. Mas agora Deus vai criar o ser humano. Deus vai criar família. E quando Deus resolve criar família, Ele não vai usar apenas a palavra. Deus vai usar as mãos. E o verbo agora não é o verbo do chamar ou falar, mas é o verbo do oleiro. Então a Bíblia diz que Deus coloca a mão na massa. Deus coloca a mão no barro. E então, da Adamá, que é a terra, Deus faz o Adão, que é o homem. E Ele faz isso à beira de um ribeiro e constrói o homem. A essência, ou melhor, o material vem da Adamá, mas a essência vem de Deus. Ele chega e sopra. E o ser humano é criado, o ser humano é feito, melhor, o ser humano é formado, melhor dizendo, porque o ser humano foi formado do pó, da terra, da Adamá. Deus fez o Adão e Deus coloca dentro dele a essência da vida. Então comece a entender o seguinte, que para a gente entender a identidade
do ser humano e a identidade da família, a gente precisa entender o que Deus fez e como Deus fez. Eu quero que você entenda que Deus não está só comprometido com a sua palavra em relação à família, mas quando Ele vai criar a família, quando Ele vai criar o ser humano, Deus cria, forma o ser humano e Ele se envolve nessa obra de uma tal maneira que não só empresta vida ao ser humano, mas também usa a estrutura da família divina para organizar a família humana. Então preste atenção, Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26, a Bíblia diz assim: façamos. A Bíblia não diz farei, a Bíblia diz o quê? Façamos. Olha esse detalhe, existe uma conferência intratrinitária, aqui está tendo a conferência identidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, antes dessa conferência ser planejada pelos pastores desse lugar, houve uma conferência no céu onde Deus planejou a sua identidade. Houve uma conferência no céu onde Deus planejou a sua família. Houve uma conferência no céu onde Deus planejou a sua casa. Houve uma conferência no céu onde Deus planejou a vitória do teu lar. A Bíblia diz: façamos o ser humano a nossa A família é imagem e semelhança da família de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você pegar a sua carteira, se você pegar a sua identidade, se você pegar alguma coisa que tenha a identificação de quem você é, você vai observar que ali está dizendo qual é a sua origem. O que vai definir quem você é a sua origem. Quem é seu pai, quem é a sua mãe, qual é o DNA, qual é o seu tipo sanguíneo, qual é o lugar de onde você veio. Isso está relacionado com aquilo que na sua carteira está dizendo identidade. Deixa eu dizer algo para você, não é a forma como você se torna que caracteriza a sua identidade, mas é de onde você veio. Deixa eu dizer algo ainda mais sobre isso. Sabe o que caracteriza a tua identidade? Sabe o que caracteriza a tua família? É aquilo que Deus pensou sobre ti e aquilo que Deus pensou sobre você. O diabo não tem autoridade para legislar sobre família. O Estado não tem autoridade para legislar sobre família, diferente daquilo que o Criador já determinou. Porque só quem cria tem autoridade para legislar sobre. Deus criou a família surgiu no propósito de uma conferência intratrinitária. Deus planejou a família não é um acidente de percurso, a família é algo planejado. Façamos, vamos fazer, vamos realizar. E aí tem um detalhe, olhe para cá. Existe uma conversa, existe um diálogo. Perceba que para criar todas as outras coisas, Deus não dialogou. Mas para criar a família, houve um diálogo. Porque para criar o ser humano houve um diálogo. Porque o ser humano, aquilo que Deus estava criando, seria marcado pela essência dialogal, pela essência da conversa, pela essência do diálogo. Deixa eu dizer algo também sobre isso. A tua família talvez receberá uma qualidade melhor de relacionamento se ela passar a ter aquilo que precisa ter, que se chama o quê? Diálogo. Mas o incrível, ao olhar para esse texto, é que Deus diz que Ele criou o ser humano E a minha pergunta para o texto é: por que Deus não criou qualquer outra coisa à sua imagem e à sua semelhança? Porque o ser humano, à sua imagem e à sua semelhança? Vamos ver a resposta do próprio texto.
Gênesis capítulo de número 2, pode pôr na tela, por gentileza, esse versículo. Gênesis capítulo de número 2 e versículo de número 18, que pergunta, pastor, nós estamos tentando responder por que a sua identidade, olhe para cá, por que a sua identidade é parecida, está impregnada, está marcada com as características de Deus. Por quê, pastor? Vamos ver essa resposta. Gênesis capítulo 2, verso 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem... Me ajuda, lê comigo para eu descansar a voz. Vamos lá, no 3. Lê o versículo todo para mim, por gentileza. Não entendi, pastor. Então vamos ler de novo o finalzinho. Farei para ele uma mulher que lhe... Só isso? Não. Que lhe responda ou que lhe corresponda. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Quem tem pet em casa? Cachorro, gato? Olha aí. Se você chamar, ele responde? Sim ou não? Me ajuda, gente. Ele responde. Mas ele não lhe corresponde. O sentido da palavra hebraica corresponder foi traduzido, salvo engano, acho que pela NTLH ou outra versão, que vai dizer assim: alguém que esteja à altura dele. Então presta atenção nisso aqui. Por que é necessário alguém que seja à altura dele? Em essência, em constituição, em ontologia, em função. Por que é necessário que seja alguém da altura dele? Por que é necessário uma mulher que seja da mesma raça, ser humano? Por quê? Para ter o quê? Relacionamento. Entenda isso. Está claro isso no texto? Deus criou uma mulher que lhe correspondesse, que estivesse à sua altura. Por quê? O cachorro está à altura dele para lhe corresponder, sim ou não? E o gato? Também não. Mas para ter o relacionamento que ele precisa ter com outro ser humano, precisa ser alguém que esteja à sua altura. Pastor, então Deus criou o homem à sua imagem e à sua... Porque ele queria o quê? Ele queria o quê? Me ajuda? Relacionamento. Está na identidade do ser humano. Deus constituiu a tua identidade, a imagem dele, a semelhança dele. A palavra imagem na Bíblia significa representação. O ser humano representa Deus. Onde está isso, pastor? Está no versículo de número 27. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus disse... A imagem dele, que é homem e mulher, sejam férteis, encham a terra e subjuguem a terra, ou seja, governem a terra. Vocês vão me representar na terra. Imagem quer dizer representação. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está criando um condomínio, dizendo assim: sabe quem vai reger nesse condomínio? É a minha identidade, ou melhor, é a minha imagem. Você é a imagem do Criador. Você é representante do Criador. E Deus diz: vocês vão governar tudo, vocês vão dominar sobre tudo. Só tem uma coisa que Deus não fala para dominar. Deus não fala para o ser humano dominar sobre outro. Agora, olhe o seguinte detalhe. Deus fez você a imagem semelhança. Semelhança quer dizer o quê? Essência. Sabe por que você é a semelhança do Criador? Porque Deus criou você para o relacionamento. Deus criou você para se relacionar em 3 níveis. Quantos níveis?
Primeiro nível, intrapessoal, mas não primeiro em ordem. Na verdade, o primeiro é quem? Deus. Espiritual. Segundo, intrapessoal. Terceiro, interpessoal. Quais são os 3 níveis das relações do ser humano para o qual Deus criou o homem para se relacionar? Que mais? Intrapessoal, relação consigo mesmo. E por último, interpessoal. Sabe o que eu tenho observado nesses últimos dias, quando se fala de desconstrução da identidade da família? Desconstrução da identidade das pessoas? É que as pessoas dizem assim: faça um mergulho em você, para você saber quem você é. É ou não é assim? Faça uma imersão sobre autoconhecimento, para você saber quem você é. É ou não é assim? Se você mergulhar dentro de você, você vai descobrir quem você é. Certo ou errado? Pastor, eu não sei o argumento, mas coloque errado, vai por mim. Certo ou errado? Vai, mais uma vez, vamos lá, todo mundo acertar. Certo ou errado? Por quê? Porque o ser humano é o único que o centro dele está fora dele. Na criação, o ser humano é o único que a essência dele não está dentro dele. Porque dentro dele, ele foi criado à imagem e semelhança do ser que é o autor e consumador da fé. O humanismo vai dizer: mergulhe em você para saber quem você é. Mas a Bíblia vai dizer: mergulhe em Deus para saber quem você é. Porque é vendo Deus que você vê quem é você. E foi assim com Isaías. E Isaías viu Deus num alto e sublime trono. E quando ele viu Deus, ele disse: ai de mim, que sou pecador, homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O que vai dizer sobre a identidade da família não é aquilo que está sendo construído no humanismo, não é aquilo que está sendo construído nas diversas abordagens que querem colocar você fora do eixo da vontade de Deus. Sabe o que pode dizer para você quem você é? Sabe onde é que você vai encontrar o verdadeiro sentido para a tua vida, para a tua família, para o teu filho, para a tua casa, para o teu ministério, para você ter vontade de viver, ter vontade de permanecer com essa mulher que Deus te deu, com esse homem que Deus te deu? É a Bíblia Sagrada. Aqui está a tua verdadeira identidade em Deus, no seu Criador. E para irmos terminando, eu quero refletir com você, nesse último momento, sobre esses 3 aspectos da relação. Fala comigo: Deus, eu, o outro. De novo: Deus, eu, o outro. Agora veja que tem 2 sentidos, 2 direções. A primeira direção está na vertical ou na horizontal? Na vertical. E a segunda direção está na... Agora preste atenção numa coisa, que quando essa direção não está bem, ela acaba impactando essa direção. Sabe por que tem famílias que estão sendo destruídas? Porque antes de começarem a surgir problemas, incompatibilidades e discussões, a primeira coisa que aconteceu foi que essa família se distanciou do propósito de Deus. Uma família firmada na palavra, firmada em Cristo, firmada no amor, firmada no alicerce do Evangelho, vai enfrentar dificuldades com muito mais facilidade. Porque a primeira coisa que o diabo faz para poder destruir a tua família não é destruir a tua família, é destruir o teu relacionamento com Deus. Agora preste atenção nisso. Deus criou o 7º dia, sim ou não? E a Bíblia usa 2 verbos para esse 7º dia. O que a Bíblia diz?
Põe na tela, por gentileza, para a gente lembrar. Capítulo 2, versículo de número 3. Tem 2 verbos com relação ao 7º dia. Deus criou o ser humano no final do 6º dia, para ele entrar no 7º dia. O que tem para o 7º dia? Tem 2 verbos, fala o primeiro para mim em nome de Jesus. Qual o primeiro? Abençoou. Qual o segundo? Então deixa eu explicar isso rapidamente para você. Quais são os 2 verbos sobre o 7º dia? Lá na criação, o segundo tem prioridade sobre o primeiro. O que está no terceiro é coroa em relação ao segundo. E quando Deus termina de fazer tudo, o que ele faz por último? Ele faz o quê? Os seres humanos. E os seres humanos são coroa em relação a tudo que veio antes. Aí alguém um dia percebeu isso e falou: pastor, então nós estamos enrolados com esse negócio. Por quê, irmão? Porque então, pastor, então é verdade mesmo aquele negócio que eu ouvi alguém dizendo, que Deus fez o homem foi o rascunho, mas a mulher ele aperfeiçoou, para então dar certo esse negócio. É verdade, porque o que Deus faz depois tem preferência, primazia, não no sentido de governança, mas no sentido de coroa, daquilo que é belo, daquilo que é estético, daquilo que é lindo, daquilo que Deus fez. Deixa eu dizer, a coroa da criação não é o 6º dia. Se alguém disse isso para você, está errado. A coroa da criação é o 7º dia. Aí agora já tem marido e mulher usando o texto de Gênesis para brigar um com o outro. E eu fiquei sabendo outro dia que teve um casal que já estava brigando usando a teologia de Gênesis. Pastor está ensinando demais esse negócio de Gênesis para o pessoal. E aí, o homem querendo deixá-la triste, né? Querendo deixá-la para baixo, foi e falou assim: você é dura mesmo, hein? Você é osso duro de roer. Não é à toa que a Bíblia fala que você foi feito da costela, que esse é osso duro de roer. E aí a mulher virou para ele, entendia de Bíblia também, pois é, e você quer me diminuir por isso, mas deixa eu te dizer, que Deus fez você foi da lama, que é pior ainda do que o osso. Mas eu sei, que aqui, ninguém vai aprender isso para reproduzir em casa, mas eu quero que você entenda o seguinte, que o 7º dia, Deus fez 2 coisas com o 7º dia, Ele, então em rápidas palavras, toda vez que a palavra santificar aparece no Pentateuco, nos primeiros 5 livros da Bíblia, está relacionado com o culto. Quando a Bíblia diz que Deus abençoou o 7º dia, a Bíblia está dizendo que Deus fez o quê? Que Deus separou o 7º dia para adoração, porque a santificação na Bíblia, nos primeiros 5 livros da Bíblia, está relacionado com aquilo que pertence a Deus, é santo para Ele. Sabe por que Deus criou você? Para adorar Ele, para glorificar Ele, para exaltar a Ele, para bendizer a Ele. Pastor, agora me explica o abençoar. Agora essa eu preciso que você veja na Bíblia, ou na sua, ou aqui. Para você não dizer que eu estou criando alguma coisa. Então a Bíblia tem que responder a ela mesma. E aos nossos questionamentos, observe aqui. Volte para Gênesis 1, verso 28. A Bíblia diz que Deus abençoou e lhes disse, 1:28, sejam férteis e pastor, mas um versículo só não basta. Então, vamos para Gênesis capítulo de número 9. Gênesis capítulo de número 9, eu poderia mostrar mais outras 3 passagens em Gênesis, mas eu vou ficar com essas 2. Gênesis 9, 1, olha o que a Bíblia diz. Deus abençoou, Gênesis 9, 1, Deus abençoou Noé e os seus filhos. 2 pontos, para dizer o que é benção. Sejam, que mais? Então deixa eu dizer uma coisa para você. O 7º dia, Deus criou para a adoração, e Deus criou para a família. Na Bíblia, o descanso de Deus não é inatividade.
O descanso de Deus é cuidado daquilo que Ele já criou. O princípio sabático na Bíblia, sabe para que é? É para você adorar a Deus. E para você cuidar da sua família. É para você ter tempo para Deus. E é para você ter o quê? Tempo para a sua família. Preste atenção nisso. Graças a Deus que muitos de nós hoje não tem só um dia na semana para descansar. Grande parte de vocês, eu acredito que descansam sábado e domingo. Com raras exceções, talvez. Mas uma boa parte de nós, muitas vezes, descansam sábado e domingo. E ainda que seja só o domingo. Tem crente que vira assim: eu passei a semana trabalhando, domingo eu vou ficar com a minha família. Só que na prática isso é uma desculpa para não vir para a igreja. Porque também não cuida da família em casa. Fica na televisão a tarde toda. Não gasta tempo com o filho. Não gasta tempo com a esposa. Não gasta tempo com o esposo. Não gasta tempo com a família. Deixa eu dizer algo para você aqui. Deus deu os princípios sabáticos para você gastar com Deus. E você gastar com a família. E quando esse princípio aqui não vai bem, esse aqui não funciona. Senhor, eu vim ofertar, eu vim te adorar. O que você trouxe para mim? Eu trouxe isso aqui, a oferta. Eu vim te adorar, Senhor. Ah, é? Mas como é que está a tua casa? Como é que está o teu casamento? Faz o seguinte, eu não vou receber tua oferta. Volta e te reconcilia com a tua família. Depois, você volta e apresenta a tua oferta. Pedro, escrevendo em uma de suas cartas, ele vai dizer sobre o marido que maltrata a mulher: a oração dele não chega ao céu. Sabe por quê? Porque relacionamento na horizontal quebrado significa relacionamento na vertical que já foi rompido muito antes. Agora eu quero deixar uma última explicação para você. E eu não vou aprofundar muito, porque está em um dos livros aqui, que eu estou com ele aqui aberto, um dos livros que depois vai estar à disposição de vocês ali. Mas algo que tem me feito refletir sobre isso. Foi lendo um certo filósofo judeu, que eu pude refletir sobre duas maneiras. Quantas? Duas maneiras de você se relacionar. Esse filósofo judeu, chamado Martin Buber, disse que a primeira maneira de você se relacionar com qualquer pessoa, eu quero que você repita para você gravar esse princípio, chama-se eu isso. Fala comigo, eu isso. E a segunda forma é eu tu. Mais uma vez, primeira forma é eu, a segunda forma é eu. Então presta atenção aqui que eu não quero trazer conceito complicado, eu quero explicar isso para você. Ele disse assim, que todos nós, quem é que é pai? Quem é que é filho? Todos, né? Quem é que é mãe? Amém. Quem é que é marido? Esposa. Olha só, preste atenção nisso. Primeira forma é eu, isso. Segunda forma é eu, tu. E aí ele percebeu uma coisa interessante. Porque isso não é pessoa, não tem pessoalidade. Isso, em português, isso é algo que não é permeado pela pessoalidade. É objeto. E ele disse que grande parte das relações, ela pode ser caracterizada pelo eu isso. O que é o eu isso? É quando a pessoa, um lado da relação, eu, se considera pessoa. Mas não considera o outro como alguém que mereça a atenção que ele poderia dar. Então, um lado na relação entende que é pessoa, e que o lado de lá tem que devotar atenção, tem que fazer o que quer, tem que atender os comandos, tem que fazer o que é pedido.
Mas quando essa pessoa entra na relação com o outro, ele não vê o outro como pessoa. Por isso ele não acredita, ele não acha que ele precisa se doar na relação, porque do outro lado não tem um outro, tem um isso. Pastor, está muito conceitual. Então presta atenção. Está lá, jantar de família. Hã? Como é, meu filho? Nessa relação, sabe o que tem? Um lado se considera o quê? Pessoa. Mas o outro lado, para a pessoa, que se considera pessoa, não merece atenção de pessoa. Nessa relação, existe o quê? Falta de autenticidade. Olha isso aqui, presta atenção nisso aqui. Tem reunião, fala comigo, reunião, sem encontro de pessoas, de personalidades, de cuidado, de compartilhamento. Um lado acha que o isso tem que compartilhar, mas ele não compartilha nada. Ele acha que o outro tem que se doar, mas ele não doa nada. Uma vez, sobre aquilo que a gente conversava ontem, nós chamamos uma pessoa que veio de fora pregar na nossa igreja. O pessoal acertou o valor que foi combinado, veio, e nós com a maior boa vontade, saímos depois do domingo pela manhã da igreja, fomos a um bom restaurante, levamos essa pessoa para almoçar. E nos doamos, nós estávamos ali com atenção total para essa pessoa. Querendo saber mais, querendo cuidar, querendo dar atenção. Mas a sensação que a gente teve na mesa do almoço é que aquela pessoa estava cumprindo apenas uma agenda profissional. Nós, para ela, éramos isso. A outra forma, eu isso é uma forma, a outra forma é eu, tu. A forma eu, tu, sabe como é? É que o outro lado é pessoa como você é pessoa. O outro lado precisa de atenção como você quer atenção. O outro lado recebe validação da sua boca como você quer ser validado. O outro lado recebe elogio de você como você quer ser elogiado. O outro lado recebe de você o cuidado como você quer ser cuidado. E sabe o que eu descobri? Que muitas famílias estão sendo minadas pela falta dessa relação eu-tu. Sabe onde? O que é isso aqui? Fala para mim. O que é isso, pastor? O que é isso, pastor? A gente não sabe o que é mesa. É por isso. Não existe família sem mesa. Não existe família saudável sem mesa, sem compartilhamento. Uma pesquisa identificou que 20 minutos de uma refeição compartilhada com a sua família todos os dias pode promover nos jovens várias coisas, e dentre elas, é diminuir a probabilidade desse jovem ou adolescente se envolver com drogas ou com álcool. Deus tem sido muito bondoso comigo. E uma das coisas com as quais Deus me abençoou, especialmente no período da pandemia, foi com a oportunidade de trabalhar em casa. O que para muitas pessoas se tornou a causa do divórcio, especialmente porque as pessoas passaram a conhecer os maridos que não conheciam, os filhos que não conheciam, e conviver com as esposas que não conheciam. Mas para mim isso foi uma bênção, e eu sei que Deus abençoou muitas famílias nesse período. Porque muitas pessoas que se reuniam sem se encontraram. Muitos pais passaram a conhecer seus filhos. Muitos filhos puderam conhecer os pais. Mas uma das bênçãos que Deus me deu foi a oportunidade de fazer duas coisas. Uma delas é levar meu filho na escola. E a outra é sentar-me à mesa com ele
todos os dias. Deixa eu dizer algo para você. Quanto tempo, ou há quanto tempo, não existe mais uma refeição de mesa? De verdade. Eu, tu, não eu isso. Você verdadeiramente interessado no que a outra pessoa tem para compartilhar. Eu quero que você coloque a mão no seu coração para a gente fazer uma oração. E se for possível, em 5 minutinhos eu gostaria de fazer uma dinâmica com você bem rápido. Põe a mão no seu coração. Pai, nós queremos, ó Deus querido, ser aquilo que o Senhor sonhou para que nós vivêssemos. Nós fomos criados à Tua imagem e à Tua semelhança, para a relação com qualidade, a relação contigo e a relação com o próximo. Pai, cria em nós um propósito de realmente viver isso. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Quantos entenderam qual é o propósito de Deus para a sua família? Quantos entenderam que no plano de Deus tem adoração e tem família? Quantos entenderam que não dá para constituir uma família sem estar na presença de Jesus? Eu quero fazer uma dinâmica com você. Você vai receber aí um papel. E se você tiver na sua bolsa, e geralmente as mulheres têm, né? Tem tudo aí na bolsa. Mas especialmente as irmãs, se você tiver uma caneta que você trouxe, eles vão passar entregando, mas algumas pessoas não trouxeram caneta. Então, se você trouxe e pode verificar rapidamente se tem aí contigo, receba, ou melhor, não receba a caneta que eles vão te entregar, porque vai servir para outra pessoa. Recebe rapidamente isso aí. E eu quero a ajuda sua aqui, para a gente fazer uma rápida dinâmica. Mas eu quero, olha aqui para mim, enquanto, olha só, não dispersa. Nós ainda estamos ministrando, por favor, não dispersa. Eu quero que você entenda duas coisas. Para essa dinâmica, nós vamos reduzir um pouquinho aqui, talvez a iluminação do auditório. Olhe para cá, ninguém vai olhar para o lado. A sua dinâmica é sua. Agora, preste atenção em outro detalhe. Para essa dinâmica, eu queria que você tivesse coragem. Qual é a característica? Coragem. Quem vai fazer essa dinâmica com coragem? Segunda coisa, eu quero que você tenha humildade para fazer isso. Não preciso explicar esses conceitos, mas você precisa ter humildade. Combinado? Vocês estão comigo? Coragem, topado? Sim ou não? Humildade, sim ou não? Terceira coisa que eu quero que você tenha com você para fazer essa dinâmica, comigo agora. Eu quero verdade. Não comigo, eu não vou ver, esse papel é seu, depois você vai guardar. Se você não quiser, nem mostra para o próximo, isso é seu. Depois se você quiser rasgar, se quiser pôr no bolso, isso é seu. Depois você vai dar um fim nesse papel aí, mas você vai guardar ele. Então eu quero o quê? E o quê? Verdade. Para você fazer essa dinâmica. Amém? Então agora eu quero, presta atenção, aqui é para família, não é só para marido e mulher, é para família. Quem é solteiro aqui? Deixa eu ver. Quem é solteiro? Olha aqui para mim, presta atenção. Eu vou te dar uma instrução nesse exercício. Você vai escolher uma pessoa que você gostaria de aperfeiçoar o relacionamento com essa pessoa. Está claro isso? As crianças que estão aqui, né, que já escrevem, os adolescentes ou jovens, melhor dizendo. Presta atenção. Você vai escolher uma pessoa da sua família. Nós estamos num seminário, numa conferência não é o colega, não é a tia, é alguém da sua, que a relação não vai muito, mas que você gostaria de melhorar. Pai ou mãe, tá certo isso? Combinado? Quem é solteiro aqui, levanta a mão de novo, me ajuda. Pensa na pessoa. Pensaram aí? Vai ser essa pessoa, não vai pôr nome, gente. Ei, não vai ter nome no papel. Ok? O nome dessa pessoa está onde? Na sua mente.
Agora, os maridos, façam assim com a mão. Você pode escolher o filho se a tua relação com o filho está complicada. Você pode escolher a filha se a tua relação com a filha está complicada. Mas, de preferência, se você quiser sair daqui melhor nesse rápido exercício, eu sugiro que você escolha a sua esposa. Mas, pastor, minha relação com a minha esposa está bem, agora com o meu filho está complicado. Então, escolha o seu filho, não tem problema, ok? Certo isso? As mulheres, as esposas, mesma orientação. As esposas, mesma orientação. Você pode escolher o seu esposo, mas se a relação está bem com o esposo, tá? Não, pastor, a minha relação está muito ruim com o filho. Mas de preferência, o esposo vai escolher de preferência a esposa vai escolher e agora os filhos vão escolher, tá certo? Entre o pai, a mãe ou o irmão. Agora eu vou pedir silêncio para você. Todos entenderam a instrução? Então agora eu vou falar algumas rápidas palavras, e nesse tempo, bem rápido, enquanto a gente vai ter um fundo musical aqui, ou até mesmo, se quiser, pode ser um louvor bem baixinho, tá certo? Bem baixinho, bem suave, para que não sobreponha a minha voz e não atrapalhe. Então eu quero que você agora, pastor, eu vou me sentir mais à vontade em ir para outra cadeira, irmão, é como você quiser, tá certo? É como você quiser, mas eu quero que você coloque coragem, verdade, humildade nesse exercício, tá bom? Vai diminuir um pouco a luz do ambiente, então eu quero agora, você vai escrever a palavra afeto, bem rapidamente, afeto. E do lado da palavra afeto, você vai pensar o que ela significa. Anote só a palavra e aguarde a minha orientação. Afeto. Em relação a essa pessoa que você colocou nessa dinâmica, na sua mente. O quanto você abraça essa pessoa. O quanto você toca essa pessoa. O quanto você beija de forma autêntica e sincera essa pessoa. De 0 a 10. Qual é que está o nível de afeto? Você vai colocar uma nota. Pode colocar uma nota, se você quiser, coloque pequenininha aí, mas coloque, escreva. Pastor, estou com vergonha, escreve. Coragem, verdade, humildade. Afeto. Como é que está o nível de afeto entre você e sua esposa? Entre você e seu filho? O quanto você abraça, o quanto você valida, o quanto você toca, o quanto você pega na mão, o quanto você, se é marido e mulher, às vezes faz um cafuné. De 0 a 10. Com humildade e com verdade. De 0 a 10. Todos colocaram? Posso passar? Diálogo. Escreva diálogo. Escreva diálogo, abaixo de afeto. E agora, o que é diálogo? É conversa autêntica, com atenção. O quanto você verdadeiramente ouve e presta atenção. O quanto você realmente se interessa para conversar aquilo que interessa para o teu filho, que interessa para a tua esposa, que interessa para o teu marido, que interessa para o teu pai, que interessa para a tua filha. O quanto você verdadeiramente busca um diálogo verdadeiro e não uma simples conversa, sem foco, sem atenção, dividindo com o celular, dividindo a atenção com um monte de gente, falando ao telefone com outras tantas. Especialmente na hora de dialogar, como é que está a qualidade do diálogo? De 0 a 10. Coloca com verdade a tua nota. Esse exercício não diz respeito a outra pessoa. Ah, mas pastor fulano não ajuda. Esquece a outra pessoa, esse exercício é sobre você agora. E a terceira palavra que eu quero que você coloque é reconhecimento. Ou pode colocar elogio, para ficar menor a palavra, elogio. É a terceira palavra. E de 0 a 10, o quanto você elogia essa pessoa, quando ela acerta,
quando ela faz algo que te agrada, quando ela se esforça para te agradar, quando ele chega da escola e fala: papai, mamãe, eu tirei 9 na prova. Você comemora, você celebra, ou você diz: não fez mais do que tua obrigação, eu estou pagando para isso? O quanto você elogia, o quanto tua esposa, você percebe que ela fez uma receita diferente, ela se esmerou, foi lá no YouTube, pesquisou uma coisa diferente para você, e você come, e diz: está sem sal. O quanto você elogia ele. Ele te leva para almoçar no restaurante, e você entende que ele está querendo te agradar, e você valida ele, e você diz: meu amor, muito obrigado, você me surpreendeu hoje, você é o homem que Deus escolheu para mim. De 0 a 10, com verdade, quanto você elogia essa pessoa? Essa é a nossa terceira palavra, sim ou não? Quarta palavra: quanto você participa da vida dessa pessoa? Participar é se interessar de verdade. Participar é realmente se interessar por aquilo que faz parte da vida da outra pessoa. Se for seu filho, você participa da vida do seu filho. Você tem a oportunidade de levá-lo na escola, passou o trabalho o dia todo, mas você se esforça à noite para participar da vida dele. Se é sua esposa, ou seu marido, o quanto você participa dos projetos dele? Não, pastor, o projeto dele é dele, o ministério dele é só dele, o trabalho dela é só dela. Não, mas você sabe que ela tem alguma coisa na igreja, ela tem uma responsabilidade, você fala: eu vou te ajudar, eu vou lá contigo. Com verdade, com humildade, com coragem. O quanto você participa dos interesses da outra pessoa, de 0 a 10, coloca aí, agora. Paciência, é o que a Bíblia diz que é o amor. A gente só reconhece o limite e a virtude da paciência com o quê? Com estresse, com dificuldades. Ou será que você é aquela pessoa que tem paciência com todo mundo, menos com teu cônjuge? Eu estou vendo que tiveram pessoas aí que tiveram uma ideia melhor que a minha, e eu quero parabenizar vocês, que estão fazendo aí do celular, parabéns para vocês. Mas faça, não deixa de fazer, todo mundo faça, isso vai te ajudar. Presta atenção, mesmo que seja daqui para frente, faz o exercício, paciência. Será que você realmente é uma pessoa que se estressa tão rapidamente com as pessoas de casa? Mas quando é alguém que é da igreja que te liga: ô pastora, ô pastor, ô irmão, ô meu líder, ou alguém do teu trabalho te liga, e você vira uma manteiga de garrafa derretida. Mas teu filho te chama: que foi? Está vendo que eu estou ocupado? Não? Tua esposa te chama, você diz: espera. Não tira a minha paciência, homem. Não tira a minha paciência, mulher. Quanto você tem sido paciente, de verdade, com teu cônjuge, de 0 a 10, com verdade? Põe aí. Para irmos terminando. O quanto você perdoa? Como é que está a qualidade do teu nível de perdão? Será que você verdadeiramente perdoa o teu pai, a tua mãe, por algo que te machucou muito?
Ou você perdoa todo mundo na escola, inclusive quem não te pede desculpas, você perdoa quem nem te pede desculpas e nem perdão. Mas você não perdoa teu pai, você não perdoa tua mãe, você é cruel com eles. Você não perdoa teu marido. Você fica remoendo e toda briga que tem você lança em rosto. E com a tua esposa, todo mundo pode errar menos ela, inclusive você. Mas de 0 a 10, com verdade, sendo humilde e corajoso e corajosa, perdão. Quanto você avalia o teu relacionamento com essa pessoa? Coloca aí. Fidelidade. Fidelidade. Pastor, como é isso? É exatidão em cumprir as obrigações, manter promessas. Isso que não fala só de traição, também disso, mas não só. Você fala uma palavra para o teu filho e você cumpre, porque a tua palavra tem valor e é fiel. Você promete uma coisa para tua esposa e você não volta atrás. Você diz algo para o teu marido e você cumpre. Ou em outro nível, quanto teus pensamentos são fiéis? No teu coração, o quanto você blinda a tua mente, para que a infidelidade não ocupe um pequenino espaço, lá no cantinho da tua memória, da tua mente, do teu coração, dos teus sentimentos. De 0 a 10, o quanto você é fiel. E a última, depois eu vou pedir que alguém me ajude na sequência, para me falar aqui. Mas a última que eu queria colocar, surpreender. Antes de você colocar a nota, presta atenção, só anota a palavra surpresa. Surpresa. Ei, de 0 a 10, antes de você pôr a nota, presta atenção. Amor, hoje eu vou te levar num lugar diferente para a gente jantar. Amor, põe a mala dentro do carro, que a gente vai para um lugar diferente, a gente só volta amanhã. Marido e mulher. Ô filho, pai, mãe, sai dessa louça aí, hoje é comigo. Mãe, hoje eu vou fazer uma surpresa aqui para a senhora. Pode sair do fogão. Hoje eu vou fazer algo para você. Você faz tanto para mim. Ou às vezes o marido vira para a esposa e fala assim: meu amor, você passou o dia inteiro com as crianças, você passou o dia inteiro com a casa, fez faxina, fez tudo isso. Pera, você não vai mexer com cozinha agora à noite, eu vou te levar para jantar. Você é daqueles que são ainda um pouco mais prendados, sai daí que eu vou fazer uma janta para você hoje. Não tem problema, não sabe fazer janta? Vai no YouTube, não quer arriscar? Leva no restaurante, está tudo certo. De 0 a 10, quanto você tem surpreendido seu filho? O que é surpresa? É você fazer algo que ele não esperava. Quando eu era criança, eu lembro que uma vez, eu não sei porquê, que eu tinha medo disso. Meu pai foi o melhor pai do mundo. Se eu conseguir metade do que meu pai foi para mim, eu estou feliz. Meu pai nunca me bateu, a não ser umas 2 vezes. Ele pedia para eu esticar a mão, ele dava palmada. Mas não sei porquê. Um dia eu fui comprar ovos na quitanda e voltei brincando com eles na sacola. E o resultado? Chegou uma omelete prontinha, feita, e eu vim com medo. Não sei porquê. Meu pai, até hoje, é assim comigo. Mas esses dias, posso, meu filho?
o tablet. Ele levou o tablet para a escola. E aí, sem querer, o tablet lá caiu da mão dele. E aí, espatifou tudo. E ele ficou com medo. E quando ele chegou em casa, eu falei para ele: meu filho, está tudo bem. Você não quebrou porque quis. E todo aquele medo dele se desfez. Porque foi algo que ele não esperava. Sabe por quê? Porque pessoas valem mais do que coisas. Será que você briga com a sua esposa por causa do carro? Será que você acaba com o dia do seu marido por causa da casa? Ele vai entrando e aí ele esquece de tirar o sapato. Ele entra com o pé sujo, você está limpando a casa. E a vizinha escuta teu grito. De 0 a 10, e a gente termina aqui. Agora, com verdade, essas palavras que você escreveu, se você pudesse escolher uma que tem a pior nota, olha para ela, olha para essa palavra, não precisa arriscar, não precisa fazer nada, olha para ela, olha para aquela que tem a pior nota. Se você fosse começar por alguma, hoje, você começaria por essa. Todos olharam? E agora, você vai determinar em seu coração que aquilo que você percebeu, à luz da palavra que nós ensinamos, você vai colocar em prática. E na semana que vem, se você lembrar de tudo isso que você viveu nesse final de semana, você vai ver que você mudou, e mudou para melhor, porque Deus trouxe verdade, Deus trouxe luz para a tua vida. Agora eu queria que você anotasse, para a gente concluir, uma decisão que você toma. Anota uma decisão que você toma. Anota uma decisão, ou então na sua mente, uma decisão que você toma. Fala ela na sua mente, ou escreve, ou anota uma decisão que você toma sobre isso, sobre essas notas que você colocou e que fez você refletir, à luz da palavra de Deus, quem Deus quer que você seja. Que Deus abençoe. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por esse momento. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, dizer que eu trago comigo aqui alguns livros. O primeiro livro que eu queria falar para vocês é esse aqui, Quando a Graça Escandaliza. Esse livro vai trazer para você uma outra imagem de Deus. Não é de um Deus carrasco, mas de um Deus gracioso. Uma abordagem nova sobre o Deus e a teologia da graça no livro do Gênesis. Aqui tem um capítulo, que todas as vezes que eu leio esse capítulo eu choro porque ele foi escrito em lágrimas. E o título do capítulo é A Metamorfose da Graça. Esse livro está à disposição de vocês ali. Tem um outro livro aqui, Quando Deus se Cala. Aquele momento da sua vida que você passa por uma dificuldade, você ora e o céu parece de bronze. Então você vai ler nesse livro algo sobre uma história de uma mulher que viveu momentos difíceis, mas que foi respondida por Deus. Um outro livro também de minha autoria, O Poder da Pedagogia de Jesus. Isso aqui para pais é indispensável. O poder da pedagogia de Jesus. Professores de escola bíblica, pais, avós, tios, tias. Você vai ver nesse livro princípios sobre a educação cristã que vai te ajudar a viver uma vida plena na educação familiar. Esse livro, eu trouxe poucas unidades, A Origem do Reino de Deus. Talvez seja o livro mais teológico de todos, porque é a minha tese de doutorado em teologia. Então, A Origem do Reino de Deus. Quem quer uma coisa densa, teologia do Antigo Testamento e coisa profunda, esse livro, você vai ter um livro mais teológico. E esse é a cereja do bolo, porque foi o último, foi lançado agora, já está quase esgotando. Esse livro, O Jeito Sábio de Ser Feliz. Isso aqui, pastor, nasceu de uma demanda pastoral.
especialmente no período da pandemia. Como lidar com momentos de dor, como lidar com momentos de crise e ainda ser feliz. Então, o jeito sábio de ser feliz são princípios práticos, extraídos de Provérbios, Eclesiastes, em diálogo com a psicologia, sobre a verdadeira felicidade que se encontra em Deus. Esse livro também está à disposição, uma leitura agradabilíssima, que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor, pelo convite, e eu quero presentear aqui o pastor e a pastora. Quero presentear o pastor, a pastora Sônia aqui também. Então, quero presentear o pastor Luiz com Quando a Graça Escandaliza. Meu pastor, muito obrigado pelo convite, que Deus abençoe, um grande abraço, e eu quero também entregar às mãos da pastora Sônia esse livro. Que Deus abençoe, muito obrigado, viu? Amém. Queridos, muito obrigado, que Deus abençoe, obrigado, pastor Luiz Carlos, pela confiança, pelo púlpito e pelo convite. Que Deus abençoe. Aplauda Jesus. Deus está cuidando, estava cuidando, não estava? Quantos foram muito abençoados? Amém. Eu fui tremendamente abençoado. E a versatilidade aqui do pastor Tiago é uma coisa extraordinária, né? Ele faz a gente rir, ele faz a gente ficar assim meio canela de fogo, faz a gente chorar, a gente tem uns dramas aqui extraordinários. Enfim, mas sobretudo, ele faz a gente refletir na palavra de Deus e nos conduz a tomar decisões, porque a Bíblia, ela só tem valor se de fato nós decidirmos obedecer. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, sopraram os ventos, correram os rios e a casa ficou firme. Não faz sentido nenhum nós ouvirmos e não praticarmos. Mas, juntamente com a palavra, Deus nos deu aqui hoje do seu Espírito, do seu poder, para que nós a vivêssemos. Sabedoria significa aplicar o ensino, aplicar o que a gente aprendeu. Quantos vão aplicar isso? A dinâmica fechou com chave de ouro, amém, queridos? Vamos ficar em pé. Pastor Tiago, obrigado, querido. Tiago Samuel. Eu acho que seu pai ficou igual eu com a minha filha mais nova. Eu queria que o nome dela fosse Sara, Rebeca, Raquel. Aí ia ser muito grande. Aí botei só Rebeca Sara. Procurando nomes bíblicos, né? Mas que lindo demais a sua palavra, esse seu ministério. Obrigado mesmo. Deus nos presenteou hoje à noite. Sim ou não, irmãos? Obrigado, queridos. A família, né? Que veio estar conosco aqui. Não se vá, se demore. Nós vamos ter tempo, ficar um tempo aqui ainda. Nós vamos comer alguma coisa. Nós temos os livros aí para comprar. Não corra, não saia correndo daqui, tá bom? Vamos ter esse tempo de comunhão juntos. Amanhã, 9 da manhã, nós começamos aqui com louvor e nós teremos 2 plenárias amanhã. Pastor Glauco estará fazendo as 2, ministrando, e a conferência vai estar aberta amanhã, então chegue cedo para você ter um lugar aí privilegiado, beleza? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos falou, porque o Senhor nos soprou. O Senhor soprou do teu Espírito sobre nós e nós te ouvimos a voz. E ouvindo a tua voz, ó Deus, nós decidimos, Senhor, crer. E crendo decidimos obedecer, Senhor. Nós queremos, Senhor Jesus, guardar essa palavra tão rica, tão poderosa, tão profunda, meu Deus, em nossos corações, para não pecar contra o Senhor. Queremos, meu Deus querido, guardar isso que foi dito aqui, esse rema, Senhor, essa palavra que está gerando coisas novas, profundas e poderosas em nós. Nós cremos, Senhor Jesus, que algo novo o Senhor começou a fazer, uma nova estação, Senhor, em nossa casa,
uma nova estação em nossa família, uma nova estação está sendo inaugurada agora. Meu Deus, nós diremos a respeito desses dias, que nossa casa, nossa família tem 2 tempos, antes e depois da conferência Identidade. Meu Deus, eu creio demais que hoje à noite, nesses dias, o Senhor está dizendo: eis que faço novas todas as coisas. Oh meu Deus, eu creio demais, Senhor Jesus, que o Senhor está fazendo infinitamente mais que pedimos ou pensamos. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. Abençoa, te peço, a vida, Senhor Jesus, desses irmãos que estão ministrando sobre nós. Meu Deus, pela vida do Tiago, pela vida da sua esposa, seu filho, sua casa, sua família, seu ministério. Meu Deus, porque ele tem se esmerado, ele tem se separado, meu Deus, para te servir, para aprender de ti, para te ouvir, Senhor, para compartilhar e servir a igreja. Meu Deus, muito obrigado. Abençoa o teu filho, toma o Senhor pela tua mão, a tua mão direita sim, e conduza o Senhor Jesus para lugares altos. Meu Deus, leva o teu filho a níveis, Senhor, que o Senhor tem plantado em seu coração. Cumpra, Senhor Jesus, a tua palavra, a tua promessa no teu tempo, no lugar, ó Deus querido, que o Senhor mesmo tem dito. Nós assim oramos e o abençoamos. Povo de Deus, Deus vos abençoe e vos guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e lhe dê a paz. Vão em paz, o Senhor vos acompanhe. Amém. Beijo no coração. Obrigado pelo livro, pastor.